Localizada entre os bairros Campo Velho e Alto São Francisco, precisamente entre as ruas Benjamin Constant e Juscelino Kubitschek, nós do Estúdio Nostalgia viemos aqui, hoje nesta linda paróquia de São Francisco de Assis, em Quixadá, para contar um pouco da sua história, desde antes de ser decretada como paróquia. Vamos embarcar com a gente nessa viagem? Vamos começar com a doação do terreno. Foi doado pelo senhor Francisco Alves de Oliveira, conhecido como Chico Alves. Esse, o primeiro morador do bairro, chegou em Quixadá em 1906 e conta-se que doou o terreno em gratidão por uma graça alcançada, quando o mesmo passou 3 dias na mata do Amazonas. O senhor Chico Alves era um homem religioso, de muita fé, um verdadeiro devoto de São Francisco. Todos os anos, ele organizava o novenário em homenagem ao santo, antes mesmo da existência da capela. Segundo informações, foi dele também a ideia de convencer os pouquíssimos moradores que foram chegando ao bairro para colocar o nome de Alto São Francisco. Com o passar dos anos, o bairro adquiriu características próprias para que se construísse a Capela de São Francisco. Certamente, o senhor Francisco Alves foi o intermediário do padre Francisco Franciné Ferreira para que a capela tivesse como padroeiro São Francisco de Assis. E acredita-se que fosse também interesse da comunidade, é claro, né? A construção da igreja foi rápida. Ainda sem coberta, foi celebrada a primeira missa pelo padre Franciné e no momento dado a bênção da primeira telha. O mestre de obras da construção da primeira igreja do Alto São Francisco foi o senhor Manuel Ferreira de Lima, conhecido também como Manuel das Irmãs, e teve como pedreiro o senhor Miguel Ozanam Damasceno. E nesta construção, os trabalhadores eram coordenados pelo padre Franciné. A construção da primeira igreja iniciou-se realmente em 1961. Então, no dia 31 de julho de 1979, o decreto de número 4 cria a paróquia de São Francisco de Assis em Quixadá, elevando assim a categoria, passando de capela para a igreja paroquial, com todos os direitos inerentes às igrejas paroquiais. A celebração eucarística foi presidida pelo primeiro bispo diocesano de Quixadá, Dom Joaquim Rufino do Rego, que foi nomeado o primeiro bispo de Quixadá no dia 30 de abril de 1971. O primeiro pároco da paróquia de São Francisco de Assis, em Quixadá, foi o Frei Antenor, que teve a sua posse no dia 5 de agosto de 1979. Desde 1979, com a posse do primeiro pároco Frei Antenor, a igreja de São Francisco de Assis, em Quixadá, esteve sob a direção dos padres capuchinos. Com a posse do padre Aldo, a paróquia passa a ser orientada pelos padres da Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência. Frei Guido Vieira de Souza foi o segundo pároco de 1982 a 1989. O terceiro pároco foi o Frei Otacílio Francisco da Silva, de 1989 a 1990. O quarto, o padre Aldo Raimundo, de 1990 a 1999. O quinto, o padre Rosalino Vanzin, de 1999 a 2009. O sexto, o padre Valdenor, com a sua posse no dia 9 de janeiro de 2009. O sétimo pároco foi o Monsenhor Orlando, com a sua posse no dia 14 de fevereiro de 2014. O oitavo, o padre Erineudo, que teve a sua posse no dia 17 de março de 2018. O nono, o padre Francisco, que teve a sua posse no dia 25 de outubro de 2010. Então, passaram-se todos estes anos. E no dia 7 de dezembro de 2003, o bispo Dom Adélio Tomazin e o padre Rosalino abençoaram a pedra fundamental para a construção da nova igreja do Alto São Francisco, onde na oportunidade Dom Adélio falou aos fiéis: "Esta é uma obra para durar séculos." A construção para a nova igreja teve a participação de toda a cidade, de todos os bairros, de todas as comunidades, com realizações de bingos, cartazes, doações, pedágios, cartas para amigos e, de modo em geral, na oferta da missa. Tudo em prol da construção da nova igreja. Após 2 anos e 8 meses de muito trabalho, campanhas, doações e orações, chega o dia tão esperado, a inauguração da nova igreja, no dia 5 de agosto de 2006. Data histórica para os paroquianos e devotos de São Francisco. O evento contou com a presença de numerosa multidão, envolvendo a comunidade quixadaense e municípios circunvizinhos.
A solenidade eucarística foi presidida por Dom Adélio Tomazin, padres diocesanos, ministros e coroinhas. E na placa inaugural constam as palavras fé, doação e providência. Pois foi assim a base de todo o trabalho de conclusão da igreja. Então foram abençoados o altar, o ambão, o sacrário, a imagem de São Francisco e as paredes da igreja. Para a construção da nova igreja foram gastos R$ 754 mil. 60% das despesas foram doações da comunidade, que sempre colaborou com todas as campanhas. 40% foi da Deveniat e da senhora Ana Maria, madrinha de Padre Rosalino Vanzin. Este é um pequeno resumo de um sonho, de fé, de início com a pequena capela, depois transformada em igreja e depois na paróquia de São Francisco de Assis, em Quixadá. Durante as filmagens, algumas curiosidades. Primeiro, porque eu não tinha vindo fazer essa matéria aqui, não tinha vindo fazer, tinha que fazer outro serviço e o outro serviço não deu para ser concluído. Eu estava apenas voando para guardar algumas imagens. Não sei se você percebeu que quando o drone vem se aproximando, foi acendendo a luz aí que clareia a imagem de São Francisco. Eu achei interessante, achei um convite. Quando eu fui pousando novamente, coroinha foi abrindo a porta, eu fiquei com aquilo na cabeça. Rapaz, tá dando tudo certo sem ser nada combinado. Então aproveitei para trazer essa história, esse pequeno resumo para você que gosta das histórias da nossa cidade, de conhecer um pouquinho, de guardar, de relembrar, né? Quantos batizados não foram aí, quantos casamentos, quantas pessoas estiveram aí orando, agradecendo a Deus, quantas promessas vieram pagar, e tudo isso faz parte da história da nossa querida Quixadá. E eu vou confessar para você, estava com uns 10 anos que eu estava afastado da igreja, mas uma amiga minha tinha me dito que Deus é bom o tempo todo, e é verdade, e eu acho que eu não estava aqui neste momento, não foi por acaso, é por isso que talvez não tenha dado certo o outro serviço, e automaticamente ele estava aí junto com a gente para dirigir todas essas ideias e todas essas imagens. Fica aqui meu agradecimento primeiramente a Deus e também a São Francisco de Assis por tudo que tem feito na minha vida. Queremos agradecer aos amigos que nos ajudaram a contar, repassando alguns dados desta história. Em especial, a querida Maria das Graças Ferreira, professora, que tem um livro intitulado História da Igreja de São Francisco de Assis, de 61 a 2008. Também o amigo Célio, que faz parte aí da comunidade de São Francisco, também do amigo Rivaldo, seu menino, e de toda a diretoria da Igreja de São Francisco. Logo depois, também foi construído a Gruta de São Francisco. Mas essa é outra história para nós contarmos aqui no Estúdio Nostalgia. Aproveita, se inscreve aí no nosso canal, compartilha essa matéria, deixa o seu comentário e fica com a gente. Até a próxima, hein? Estúdio Nostalgia.